Muito bem, eu saúdo toda a igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui, nosso primeiro culto, nesse formato, e graças a Deus, foi a conta, né? Precisamos, alguns irmãos ficar lá fora, mas espaço lá fora nós temos de monte, né? E aqui dentro encheu por completo. Louvo a Deus pelos visitantes, por aqueles que estão aqui conosco, e a minha oração é que Deus fale com vocês, fale conosco essa noite, e mais uma vez aqui nós estamos. Não vamos deixar também que o fato do culto ser essa modalidade, nós perdemos o sentido de culto. Às vezes nós nos preocupamos, o fato de ser online, o fato de ter toda esse aparato, essa divisão. Eu sei quanto é difícil isso, mas nós entendemos que essa noite nós temos povo de Deus reunidos em torno da sua santa palavra e presença. Desde já peço para os irmãos irem abrindo as suas Bíblias lá em Jeremias, capítulo 1. Nós tentamos aí fazer da forma que nós sempre fazemos, mas vai ficar em dívida. A nossa oração é que volte ao normal muito em breve, nós possamos ter toda a igreja aqui. Nós entendemos aqueles irmãos que não podem estar aqui e aqueles que desejam estar, nós podemos estar revezando. Os que vieram na escola dominical hoje não vieram à noite, tirando algumas pessoas que foram essenciais, que precisavam tocar e ajudar aqui na condução do culto. Fora isso, nós podemos estar fazendo isso. Se caso começar a vir mais e mais pessoas, vamos ter que pensar num plano B. Talvez fazer lá fora ou talvez fazer em horários diferentes. Mas nada disso deve atrapalhar o culto ao Senhor. E nós devemos estar aqui essa noite. Daqui a pouquinho nós estamos indo para os nossos lares. Daqui a pouquinho passa esse tempo de culto a Deus. Mas dedique a Deus esse tempo. Nós temos por tendência a fazer as coisas mecânicas. Quem é acostumado a orar para almoçar, muitas vezes pega no prato e soletra algumas coisas que nem sabe o que falou, de tão mecânico que nós fazemos e podemos nos tornar. Não. A minha oração é que nós possamos estar aqui essa noite realmente para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Como o Sandro já falou, são dias confusos, dias estranhos. Quem poderia imaginar, ó Pai, que isso iria acontecer com a nossa nação, com o nosso planeta? Mas aconteceu. Ó Deus, nós te louvamos mesmo assim, nós te bendizemos. Te bendizemos por essa noite, porque podemos estar aqui. Ó Pai, e nós pedimos por aqueles que não podem estar, aqueles que estão sofrendo, ó Deus, pelos seus entes queridos que perderam com essa pandemia, aqueles que estão enfermos. Ó Pai, haja em graça, nós te suplicamos. Coloca os nossos pequeninos, as nossas crianças. Ó Pai, que o Senhor possa estar com os seus pais, com os seus avós, com toda a sua família, na condução dos nossos pequeninos, na condução dos seus filhos, dos seus netos. Ó Deus, em tempos tão confusos, não nos deixe negligenciar isso. Proteja os nossos pequeninos. Coloco também, Senhor, toda essa igreja diante de Ti. Os que estão aqui, os visitantes, aqueles que congregam, aqueles que são membros, a história da nossa igreja. E Pai, por graça, vamos falar sobre seu servo Jeremias essa noite. Ó Deus, fale conosco. Eu te peço, te suplicamos em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Jeremias capítulo 1. Nós, a semana passada, estudamos, falamos um pouquinho sobre esse profeta e essa noite vamos falar um pouquinho mais. Um livro que me abençoa, que fala muito comigo, e não pretendo dissecar Jeremias, porque senão nós iríamos ficar aqui atravessar o ano e mais alguns anos para terminar.
mas tentar tirar algumas lições que nós podemos tirar, que Deus permite tirarmos, com esse profeta chamado um dos profetas maiores. O verso 1, nós vamos ler hoje do 10 ao 19, mas antes eu quero dar a introdução, para lembrarmos, Jeremias, palavras de Jeremias, filhos de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Quanto que nós falamos aqui das 12 tribos, quando estudamos a história de José, e aqui nós sabemos a história de Benjamim, como que esse irmão de José, a história dele, como que José recuperou esse seu irmão, a história das 12 tribos, e aqui está uma das tribos, lá na terra de Benjamim. Jeremias, filho de Ilquias, ele era um sacerdote, Ilquias, o pai de Jeremias. Então era alguém ali voltado para as coisas religiosas. Jeremias aqui no seu chamado, basicamente ele é novo, ele vai ter aí talvez 17, 18 anos, segundo alguns estudiosos. E quando Deus chama ele tem uma resposta. No verso 6 ele fala assim: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança." Jeremias temeu quando Deus chamou ele. E Deus falou: "Não diga, você não passa de uma criança", né? E Deus exorta ele. O verso 7 diz assim: "Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para livrar, diz o Senhor." Então nós temos aqui uma pessoa com medo, um jovem, e Deus fala para ele: "Olha, eu te escolhi, eu consagrei você, eu separei você antes de você nascer, e hoje eu vou te constituir sobre as nações." Não deve ter sido fácil para um adolescente, um jovem, ter ouvido da boca do próprio Deus falar isso, mas era Deus se revelando a ele. A forma de Deus trabalhar é assim. Não tem essa questão de idade. O pequeno Samuel, por exemplo, ele foi consagrado ao templo. Quando a sua mamãe o consagrou ao templo, nós sabemos disso, Ana, teve todo um processo do trabalhar de Deus na vida do pequeno Samuel. E quando Deus aparece para Samuel, ele era um menino, logo novo. Então não há limite. Deus, ele pode trabalhar tanto com os mais novos, os mais velhos, não tem limite, porque é o poder de Deus em exercício dentro dessa grande história, desse processo em resgatar o homem. Alguns têm a experiência de haver uma conversão logo cedo, e logo quando criança, eu já vi testemunho eu conheço um pastor que a conversão dele foi aos 12 anos, e ele se converteu e logo procurou estudos, e depois seminários, e até hoje é pastor lá no Paraná. E alguns são esses chamados, outros são um pouco mais velhos, e não tem limite de idade, mas existe toda uma preparação aqui. E nessa preparação é Deus interagindo com o homem. E é Deus quem vai dar a segurança para nós naquilo que Ele te chama a fazer. É Ele quem vai dizer: não tema, não tema. E no verso 10, nós estudamos até o verso 10 da semana passada, nós vamos dar continuidade e terminar. Deus diz assim para Jeremias: "Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres, arruinares e também para edificares e para plantares." É o poder da palavra de Deus. Quando Deus chama esse jovem, Deus fala para ele: "Olha, eu vou te dar poder, vou te constituir sobre as nações, vou dar poder para você derrubar, destruir, arruinar." E você pensa: mas que poder que Deus deu para esse jovem, para ele destruir cidades? Será que ele vai virar um herói Marvel? Uma criança, talvez hoje falar: mas que poder que Deus está dando para ele
que ele vai invadir as nações. É a própria palavra de Deus. Não há poder maior do que a palavra de Deus. Nós vimos isso desde Gênesis capítulo 1, o poder do nosso Deus. E Deus, quando chama Jeremias, a mensagem que Jeremias haveria de dar ao povo é uma mensagem difícil, não é uma mensagem tão simples. Olha o que diz o verso 11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Quando ele fala respondi aqui, é porque Jeremias está narrando a sua própria história. Esse encontro dele com Deus. O verso 12: disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. A primeira coisa, Deus fala para Jeremias: olha, a minha palavra vai ser cumprida. De todo jeito ela vai ser cumprida. Segundo, quando Jeremias tem essa visão de uma panela inclinada do norte, o verso 14, disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. Haveria juízo sobre o povo de Deus. Agora imagine você, um jovem sendo chamado, e o peso da responsabilidade. Quando um profeta, ele começa dizendo peso do profeta, por exemplo, Abacuque, ele está falando isso, da responsabilidade dele diante de Deus em anunciar a palavra. Agora imagine você chegar diante dos seus compatriotas, chegar diante de uma nação e há juízo de Deus sobre essa nação. E não é diferente no Evangelho. O Evangelho, nós sabemos que o Evangelho começa com Deus, a existência de um Deus e a existência de um prestar de conta a esse Deus. Não começa no homem. Então o Evangelho começa com temor a Deus. O Evangelho começa com a notícia que existe um Deus, que a vida não é isso que nós vemos aos nossos olhos, cada um segue o curso do seu coração. Existe um Deus e haverá um prestar de contas a esse Deus. O Evangelho é dizer que toda pessoa que ela nasce, ela caminha para o juízo de Deus. Então não é uma mensagem fácil você proclamar o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho não é apenas Jesus te ama. O verdadeiro Evangelho é que o homem caminha para o juízo de Deus, mas que as boas novas, a solução para esse juízo de Deus é Jesus Cristo. Então tem as boas novas, você não precisa caminhar para esse juízo. Deus providenciou meios para que nós pudéssemos eternamente estar com Ele. Quais que são esses meios? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quando você crê nisso, a palavra de Deus fala que nós confessamos com a boca e cremos com o coração. Paulo fala isso lá em Romanos. E a partir daí, há algo que muda em nós. Nós nos tornamos nova criatura, remidos, perdoados. E você está garantido a sua entrada diante de Deus eternamente, através do quê? Da obra do Senhor Jesus Cristo, não de algo que você fez, algo que alguém fez por você. Então, a palavra de Deus não mudou. Hoje também não é simples o Evangelho. Olha o verso 11. Veio ainda a palavra do Senhor, ou seja, o Senhor continuou falando ainda, ele está dizendo. Que vês tu, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Opa! O verso 12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, outra coisa que nós vemos em toda a Escritura, por que eu voltei nesse contexto aqui? É que a palavra de Deus vai ser cumprida. Se ele disse que o filho dele vai voltar, o filho dele há de voltar. Se ele disse que ele vai nos receber com um bendito, vinde filho bendito, nós seremos recebidos por Cristo, é porque isso vai acontecer. Se ele diz que uma ave, um pássaro não cai sem o seu consentimento, é porque isso não acontece. Deus vela pela a sua palavra. O verso 16: pronunciarei contra os moradores desta minha
destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Aqui Deus está falando, olha, vocês, diga ao povo, Jeremias, diga a essas pessoas o seguinte, eu estou vendo o que eles estão fazendo. E nas terças-feiras nós estudamos falando um pouco sobre falsos deuses e como o nosso coração é idólatra. Você nasceu voltado para a adoração. Todo ser humano, ele é idólatra. Nós somos assim porque Deus nos fez assim. Então, ou você vai adorar ao dinheiro, ou você vai cultuar a si mesmo, ao seu corpo. Isso é muito forte hoje. Pessoas que elas vivem em pró a sua aparência, ou você vai cultuar o seu emprego, você sempre vai estar cultuando e adorando alguma coisa, e aquilo que você deseja vai dizer aquilo que você é, que é o seu coração, é dali que procede. Então Deus, o que ele faz? Ele fala, olha, vocês podem adorar, não é errado adorar, mas adore a mim. Ele chama a nós adorarmos ao verdadeiro Deus. Ele fala, olha, está vendo esse desejo que você tem? Só que você está levando isso para as obras das suas mãos. Vocês estão adorando as obras das suas próprias mãos. Deus não fala nem aqui falsos deuses. E o próprio profeta vai dizer, olha, vocês pegam um pedaço de madeira, corta esse pedaço de madeira. Imagine você vai lá, corta a árvore, tira um pedaço de madeira. Metade dessa madeira você faz um cozido. Vai lá e usa no fogão. A outra metade você faz um Deus. O próprio profeta, o próprio Deus fala, que sentido que tem isso? Quem garante que você não queimou o Deus ali e está cultuando a madeira? Não tem nem sentido. Mas o homem faz isso, as obras das suas próprias mãos. O povo havia abandonado a Deus. Jeremias, ele vai dizer isso, isso vai fazer parte agora de toda a sua mensagem. Olha o que ele diz no capítulo 2, aí mesmo no verso 13, bem pertinho. Ele vai falar assim, porque 2 males cometeu o meu povo. Quais que são esses males? A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm água. É interessante, né? Você ter uma cisterna que não guarda água. E você já percebeu que aqui Deus não está falando, olha, vocês abandonaram águas vivas, que sou eu, e fizeram para vocês poços que não produzem água. Ele não está falando isso. Ele está falando que não retém água. O que é isso? Você vai morrer de sede, buscando em coisas que não é Deus, ou que não estão em Deus. É o que Jesus Cristo vai dizer lá na frente, olha, há pessoas que elas morrem buscando a verdade sem nunca conhecê-la. Você já imaginou que vida triste é essa? Você já imaginou você uma vida inteira, você escalando uma montanha, e você tem uma religião, você tem uma ideologia, você tem aquela filosofia de vida, e você luta por aquilo, e quando você chega no topo da montanha, no final da sua vida, você descobre que você está na montanha errada, não tem mais tempo de subir na outra. Já imaginou que triste que é isso? Uma vida inteira buscando a verdade sem conhecê-la. Então, a maioria de nós que estamos ouvindo a mensagem essa noite, a maioria de nós que Deus chegou através da sua palavra, nós podemos dizer que somos bem-aventurados, porque nós não somos mais cegos, porque Jesus Cristo já veio e nos deu visão do alto. Por isso que nós podemos entender, receber a palavra com louvor. A palavra vem, ela adentra aos nossos corações, porque Deus permite isso. O apóstolo Paulo fala que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então Deus, ele vai chamar Jeremias. E agora, Deus vai exortar Jeremias a ir à prática. Olha o que diz o verso 17. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze.
contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Qual que é o resumo desse chamado aqui de Jeremias? Deus está falando, Jeremias, arregaça as mangas, levanta e faz tudo o que eu te mandar. Não tenha medo, senão é eu que farei você ter medo deles. O que Deus está dizendo com isso? Deus está falando, olha, não tem plano B, você não tem que ter medo. Você não tem essa opção de ter medo, você vai ter que confiar em mim. E aí Jeremias agora ele vai iniciar esse ministério que Deus chamou ele, e ele vai cumprir a realização dessas 3 ordens que nós vimos aqui. Primeiro, cinge os lombos, arregaça as mangas, Deus está falando, seria para os nossos dias de hoje. Dispõe-te, Ele está falando, levanta-se e diga a eles tudo o que eu te ordenar. Deus está pedindo aqui, requerindo um esforço do profeta. Deus não vai lá mandar um anjo pegar você pela mão e te tirar da cama. Deus vai enviar a sua palavra. O que significa o alimento espiritual se não o pão, a palavra de Deus? Lembra o profeta quando entrou em alta depressão e os anjos o anjo serviu com pão? A palavra de Deus. Lembra que nós vimos aqui que a palavra tem poder para quê? Para derrubar, para edificar. Então é você confiar. É você crer. E Deus chega e fala, levanta-te. Levanta. Então Deus desafia o profeta. Olha, sou eu. E sempre esse chamado de Deus é dessa forma. Com Moisés não foi diferente. Moisés falou, eu sou pesado de língua. Deus falou, quem fez a sua boca? Então Deus chama e capacita. Primeiro, arregaçar as mangas, cingir os lombos. Significa estar preparado para tudo, para essa jornada. E Deus, para dar essa garantia para Jeremias, fala para ele, olha, você é cidade fortificada, coluna de ferro, muralha de bronze, dá imagens belíssimas para o profeta. Na época ele entendia o que significava isso. Deus falando para ele, olha, você está seguro comigo, pode ir. Porém, o profeta precisava fazer uma escolha. Em seguir o chamado de Deus ou dar as costas. E agora, esse é o momento. Era uma escolha pessoal, intransferível. Não tem algo que eu possa fazer por você. Eu posso pregar a palavra. Eu posso exortar através da palavra de Deus. Nada do que eu vou dizer ou eu devo dizer aqui deve ser de mim mesmo. Eu não estou aqui para falar de mim mesmo. É da palavra de Deus. Algo que nenhum de nós subiu aos céus para trazer o que nós temos em mãos. Nenhum de nós. Deus veio e se revelou a nós através da sua palavra. E quando eu estou sendo fiel à Escritura, eu sou apenas um instrumento para levar a palavra do próprio Deus a você. Quando você lê a Bíblia, quando eu leio a Bíblia e a palavra de Deus fala comigo, é o próprio Deus falando comigo. E quando Deus fala, levanta, disponha-te, arregaça as mangas. Por que nós não damos ouvido? Por quê? E Deus fala, você é uma cidade fortificada, coluna de ferro, muralha de bronze. Mas o profeta tinha que fazer uma escolha porque isso era extremamente pessoal. É um momento da história que lá estava um homem como nós. Tiago fala que essas pessoas não são diferentes de nós. Os profetas eram sujeitos às mesmas concupiscências, aos mesmos pecados, às mesmas paixões que nós. Tiago cita Elias, fala, porém, ele orou e parou de chover. Então nós não somos diferentes. Deus falava com este homem. Jeremias, habitante de uma pequena vila, dialogava com Deus, o Senhor da história. Mesmo assim, o próprio Deus falando com ele, nós vimos o medo de Jeremias aqui. É óbvio, irmãos, Deus sabe dos nossos medos.
O medo do desconhecido, a gente olhar para frente e não saber o que vai acontecer. O medo de ficar prevendo o futuro, achando que nós por algum momento temos controle sobre o futuro, a qual Jesus Cristo fala que nós não podemos controlar um côvado um palmo da nossa vida, um côvado, nada. Mas Deus nos exorta a olhar para frente e ver Ele. Quando você quiser prever o futuro, levanta um pouquinho mais a cabeça, não olha só apenas alguns anos depois, olha para a eternidade, olha para Deus lá na frente. Você quer se ver nas Escrituras? Vai em Apocalipse. Vai em Apocalipse e veja lá o momento em que você vai ver povo de toda língua, toda raça, toda nação, estará ali diante de Deus, tão numerosos como a areia do mar. Você vai estar lá, porque a palavra de Deus, Deus vela sobre a sua palavra. É ali que você está. Pode olhar lá, que é lá que você está. Você vai estar nesse dia. A questão é se nós estaremos à esquerda ou à direita, em que os anjos vão separar. Um para a perdição eterna e outro para a salvação eterna. E isso é decidido em vida. Então, Deus falava com esse homem tinha medo. O medo muitas vezes tem um efeito paralisador. Mas Deus fala, cinge os lombos, arregaça as mangas, diz o Senhor. Levanta-se, disponha-te. Chega de diálogo, agora é hora de ação. Não basta o profeta ouvir, precisa fazer algo. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus e permanecer acomodado. É preciso ouvir e praticar. Você pode passar o dia inteiro com um foninho de ouvido, ouvindo milhares de mensagens, ir em todas as igrejas do planeta, viver uma vida ouvindo a mensagem e não mudar nada internamente. Mas uma única palavra que você ouvir, uma única, com o poder de Deus, transforma a sua vida. Se Deus fala, não temas, e você crê nisso, isso transforma a sua vida. Se Jesus Cristo diz, não estejais ansioso por coisa alguma, e você creu naquilo, você não vai ficar buscando mais outras mensagens sobre ansiedade, você creu naquilo. Uma única palavra transformou a sua vida. Isso é fé, isso é poder de Deus para transformarmos. E terceiro, então Deus fala para ele, arregaça as mangas, vai lá, cinge os lombos, levanta ou disponha-te, não é? E diga a eles tudo o que eu ordenar. Significa você colocar os lábios como instrumento da transmissão das palavras de Deus. Deus está falando, fale as minhas palavras, simples assim. Não seria muito mais difícil se Deus falasse assim, olha Jeremias, eu quero agora que você vai bolar um plano. Mas não. Deus fala, são as minhas palavras. Com Isaías capítulo 6, a mesma coisa. O que Deus faz? Coloca a palavra na boca do profeta. Nós temos a palavra de Deus, você não precisa inventar nada. A partir do momento que nós cremos, basta falar sobre a palavra de Deus. E ele começa o ministério. Imagina você entrando numa cidade na época de Jeremias, e você estivesse passando por uma pequena cidade ali, sabe o que você ia ver? Um altar, talvez alguns deuses ali, de madeira ou de pedra, e alguém se reverenciando a esse altar, incenso, alguém venerando, você passaria e veria. Se você pudesse voltar no tempo e estivesse lá, talvez você veria isso. E você falava, olha, eu acho que eu voltei aqui na Babilônia, na Síria, no Egito. Não, você estaria exatamente em Judá, ali, nessas pessoas que fazem parte do povo escolhido. Olha que interessante. Mas, amados, o aconselhamento de Deus, ele vem sempre antes da queda. Deus vem sempre aconselhando o homem, torne os seus caminhos, abandone os falsos deuses. E essa mensagem que Jeremias tinha que dizer, não era algo que eles não sabiam, mas era uma mensagem para eles retornarem. No 2:21, você vai ler assim, eu mesmo te plantei como vide excelente da semente mais pura, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava. Deus fala, foi eu quem fiz, como que vocês se tornaram rebelde? No 26, 28 do capítulo 2,
assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis, oficiais, sacerdotes e profetas. Pois dizem a madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Olha o que eles estavam fazendo, a madeira e a pedra, os falsos deuses. Voltaram para mim as costas, e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos. E onde estão os deuses que vocês fabricaram para si? Que eles venham e te salvem numa hora da adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Então o profeta ele vem e traz exatamente essa mensagem de Deus. Fala, olha, vocês foram apanhados em flagrante. Vocês estão adorando falsos deuses, vocês deram as costas, Deus está falando, vocês não deram nem o rosto para mim. Vocês não fizeram assim, vocês viraram de costa para mim. Foi isso que vocês fizeram. Agora, na hora da adversidade, vocês vão me procurar, então é assim que nós fazemos, não é? Então, enquanto ali a vida dá para dar continuidade naquilo que a gente acha que está nas nossas mãos, a gente continua, adora outros deuses, o Deus do materialismo, mas quando a coisa pega, o que nós fazemos? Buscamos a Deus. É o que o próprio Deus está fazendo. Aí Deus fala, agora pede aí. Pede para esses falsos deuses. Não é eles? E eles acham, que tem uma desculpa. Eles falam, não é tão feio assim, é o que nós fazemos. Não, mas não é assim. Olha o que o verso 34 diz. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres e inocentes, os quais não foram flagrados arrombando casas. Ou seja, pessoas que foram culpadas de ladrões ali e foram mortos, porque são sangues inocentes. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, o verso 35, sou inocente, ele não está irado comigo, mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Minha sentença contra você é justamente que você está dizendo que não pecou, porque você não leva a sério a sua mudança de rumo. Olha Deus falando, por que você não leva a sério? Olha o que Deus chega e fala para nós essa noite. O que está faltando para você mudar? O que está faltando? E às vezes nós deixamos para segunda-feira, a partir de amanhã eu vou fazer a mudança da minha vida. Por que quando você tem fome, você levanta do sofá lá e vai procurar comida? Quando você tem uma necessidade que o corpo pede, você levanta, vai no banheiro. Agora, quando você já diz que eu vou começar na segunda, você não tomou essa decisão. Essa decisão já tem que mudar agora na sua vida. Não, a partir de agora eu vou mudar isso na minha vida. E Deus cobra essas pessoas. Por que vocês não levam a sério a sua mudança de rumo? Às vezes a gente olha para o nosso passado e fala assim, poxa vida, se alguém tivesse falado para mim, certa vez eu vi alguns adolescentes, uma adolescente aqui no Jockey, e ela estava fumando. E era um evento de formatura da minha filha, a gente estava indo embora, e eu fiquei tentado em voltar e falar com aquela menina. Não fiz isso, me arrependo, deveria ter feito, nesse intuito. Falar, menina, olha, talvez você não vai mudar nada, mas se eu estivesse no seu lugar, eu voltaria, e alguém voltasse para mim, pelo menos tentasse e eu mudasse, eu agradeceria essa pessoa. É o que Deus faz conosco. O meu pai morreu de câncer, foi fumante por 50 anos. Difícil coisa ali. À noite, de tempos em tempos, acorda, levanta e dor, e vai no banheiro e tomando medicamento forte, morfina. Deus sabe que nós passamos como família ali, câncer no pulmão, tabagismo. Pai, se eu pudesse voltar no tempo, eu seguraria a mão do Senhor naquele dia que o Senhor segurou esse cigarro. E nós ia sair ali de um jeito ou de outro, arranhado, mas eu ia amarrar o Senhor para o Senhor não fazer isso, para evitar tanto sofrimento. E Deus chega e fala, por que você não leva a sério quando eu chego antes? Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? O que está precisando? O que está faltando?
Ou você confia na minha palavra e muda, ou você vai ficar esperando que venha um poder, um raio do alto. Deus espera que nós demos esse passo. O mar está diante do povo, lá quando na travessia do Mar Vermelho, e Deus fala assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E muitas vezes nós estamos esperando, clamando a Deus, e Deus fala: levanta, cinge-te, arregaça as mangas e vá. Já partindo para o fim, quem são os inimigos de Jeremias? O verso 18: eis que te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Não há tempo. Bom seria, acho que alguns aqui conhecem a história do Reino do Sul, o Reino do Norte, como que houve a divisão das tribos, mas aqui é juízo contra Judá, o Reino do Sul. De início você lê aí, para ele falar para o país inteiro, né? Mas em seguida você vai ver que é classificado em 3 categorias: reis, chefes e sacerdotes e, por consequência, o povo. 3 fortes inimigos ali que representavam essa trindade do mal da época, que organizava, que eles eram organizados e eles disseminavam aquilo que era contrário à vontade de Deus. E o povo ia atrás. Uma liderança corrompida. Então agora, o que ia acontecer? Essas pessoas que pintavam e bordavam ali, totalmente contra a vontade de Deus, eles seriam atingidos em cheio pelo trator chamado Jeremias, pelo poder da palavra de Deus. Jeremias vai ser um desconforto para esses homens. Então, amados, não espere que você seja recebido com flores. Muitas vezes que você leva o evangelho a uma pessoa, quando você fala de Deus para uma pessoa, porque você vai se tornar um desconforto. Eu tenho a minha filhona adotiva lá em Batatais, e ela era secretária lá na usina, e ela falou, eu me chamo de pai, né? Pai, eu agradeço por causa que um dia o senhor foi tão chato, e não desistiu de mim. Porque eu passava lá e evangelizava. Ela falava: nossa, mas essa pessoa é chata. Por que ela não deixa, né, no meu pé? Ela vem falar de novo de religião. Nós não somos bem recebidos. Aquilo causa um incômodo. As pessoas não querem saber, na sua grande maioria. Mas nós devemos ir e falar em amor, sabendo que você também não queria. E alguém falou para você. Alguém proclamou a palavra de Deus. Por outras vezes, nós vamos entender que é o próprio Deus trabalhando em nós. Como ele fez com Paulo. Paulo, dura coisa é você lutar contra mim. Como Deus faz isso conosco, muitas vezes fazendo situações com que nós paramos para ouvir. E Jeremias vai, mas ele não vai cair, porque Deus disse que ele seria uma cidade que não poderia ser invadida. Cidade fortificada, colunas de ferro, muros de bronze. Mas Deus garante ao profeta tudo isso. Mas ele não garante que o profeta vai sair dali vencedor na sua missão. Não. Você vai perceber que Jeremias ele vai fazer tudo o que tem que fazer, e lá no final o povo não vai ouvir, ele vai chorar muito. Deus promete para ele a sobrevivência, não promete vitória, êxito. Então às vezes você fala: eu vou falar de Deus, vou evangelizar e vou ter êxito. Não, fale de Deus, fale aquilo que é verdadeiramente que você crê, e deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Em suma, não ouviram o castigo de Jeremias, não o castigo de Deus que Jeremias leva na sua boca. Qual que era a segurança de Jeremias? A palavra de Deus: pois eu estou contigo para protegê-lo. Verso 19 nós lemos: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. É impressionante o cuidado de Deus para com Jeremias. Amados, a nossa oração deve ser: Senhor, Deus bendito, eu sei que os meus medos me rodeiam. Eu sei que muitas vezes eu me acovardo, eu sou medroso.
Senhor, como eu gostaria de dar passos mais certeiros na resolução da minha vida, de decisões, mas muitas vezes me vejo paralisado, tremendo de medo. Senhor, abra meus ouvidos para que eu ouça a sua voz nesse momento, dizendo que está comigo nessa jornada. Essa deveria ser nossa oração. Abra meu ouvido, Senhor, para mim poder entender que o Senhor está comigo. E apesar dos seus medos, Jeremias fez o que Deus ordenou. Paulo não foi diferente. Lá em 2 Coríntios, você não precisa ir, no capítulo 7, o verso 5, 6, ele fala assim: pois chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Paulo está falando, havia batalhas por fora e por dentro havia medo. O próprio apóstolo Paulo. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. O que Deus faz? Ele nos acompanha, Ele nos consola, Ele nos ajuda nessa jornada. E finalizando, milhares de anos se passaram e eis nós aqui. Temos o mesmo chamado, a mesma ordem dado a Jeremias, chega até nós. Cinge os teus lombos, ou seja, arregaça as mangas, dispõe-te, levanta-te e proclama a minha palavra. Mãos à obra, anuncia o Evangelho. E Jesus vai falar, lá em Mateus ele vai nos ensinar isso, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Anuncie o Evangelho, fale a palavra de Deus, você tem a garantia do próprio Cristo que estaria conosco todos os dias. Assim como Jeremias, nós devemos seguir a pisada do nosso Mestre. Jesus, ele sofreu, ele veio. Quanta honra para Jeremias. Lembra quando nós aprendemos lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta, o que dizem que estão falando de mim aí? E eles respondem, olha, uns dizem João Batista, Elias e outros, Jeremias, um dos profetas. Jesus Cristo lamenta sobre as nações, aliás, sobre Jerusalém, como Jeremias. Jesus e Jeremias lamentam por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha reúne os seus filhotes, colocar debaixo das minhas asas, e vocês não quiseram. Vê o ministério de Jeremias, vê o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele diz isso para Jerusalém, não parece palavras de quem está indiferente. Ele não diria isso de Barretos, falando, Barretos, quantas vezes eu quis te colocar debaixo dos meus braços, te reunir como a galinha reúne os seus filhotes. Ele não diria isso, e vocês não quiseram, se ele não se importasse. Mas quando Jesus estava ali chorando por uma cidade, não era por uma cidade material, mas era por aquelas pessoas. Mesma coisa o profeta, ele chorava. Quando ele escreve Lamentações, ele fala, meus olhos não cessam, não há descanso. O livro de Lamentações é o choro do profeta. Infelizmente, nós não temos esse amor. Mas Deus trata-nos. Deus traz-nos diante dele, ensina-nos a amá-lo de todo o coração e ensina-nos a amar o próximo. E quando nós amamos o próximo, nós não vamos apenas ouvir pregações, mas nós teremos paixões por essas almas. Esse era o amor de Jeremias ao seu povo. É isso que fez ele ter uma vida dedicada a Deus. Era esse o projeto de Jesus Cristo, amar-nos ao ponto de dar a vida por nós. Essa é a mensagem de Deus para nós essa noite. Levanta, arregaça as mangas e faça tudo aquilo que eu mandar. Vamos orar essa noite? Pai, obrigado pela sua palavra,
Obrigado, Senhor, por estarmos aqui novamente. Ó Deus, Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos. A sua palavra vem e nos exorta, Senhor. Há milhares de anos, como exortou o profeta, a confiar em ti, não em nós mesmos. Hoje nós temos a mesma missão, no nosso trabalho, nos nossos lares, nas nossas famílias, abrir a nossa boca e exortar e falar, Pai, da sua existência, falar do juízo, mas muito mais falar das boas novas, que é a salvação no seu Filho. Ó Deus bendito, obrigado, obrigado, porque a luz em meio às trevas, essa luz é seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque há doce esperança. Ó Deus, que nós possamos atentar às suas palavras. Se há pessoas essa noite, pessoas que ouviram essa mensagem, estão paralisadas de medo, que elas possam ouvir a sua palavra. Levanta-te, cinge os teus lombos e caminhe, porque eu estarei contigo. Obrigado, papai, por mais essa mensagem, por mais essa palavra. Te agradecemos em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. Eu espero um dia poder dizer a comunhão faz parte do culto e nós exercemos a comunhão verdadeira para a honra e glória de Deus. Mas por enquanto, vamos obedecer às nossas legislações. A lei está fixada ali na parede. Após o término do culto, nós devemos ir para os nossos lares. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos assim terminados.